sejas meu universo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos, com o intuito de adquirirmos e prosseguirmos em crescimento e conhecimento através das palavras que vêm da Bíblia Sagrada. Hoje, novamente, estamos reunidos aqui, nos fazemos aqui presentes, no podcast 1 Samuel 7,12, com o nosso amigo, pastor Cleiton, esse grande homem de Deus, esse esmerado teólogo. E vamos discutir sobre um assunto muito importante aqui, mas não posso deixar também de agradecer a presença da nossa amada irmã Madalena, que é missionária, que está conosco aqui, contribuindo também para com essa obra. E temos um assunto um tanto polêmico para essa noite. Falarmos e complementarmos o entendimento da aplicação da teologia, mais especificamente sobre um determinado assunto. Mas isso é uma coisa que eu vou deixar para que o próprio pastor Cleiton possa falar. Eu vou dar a oportunidade à missionária Madalena para dar aqui os seus apontamentos iniciais e, é claro, o nosso convidado. Amém? Irmã Madalena, fica à vontade. Amém. Boa noite a todos vocês. Boa noite, bom dia, Boa tarde, no seu horário que você está vendo esse podcast riquíssimo. Nós estamos aqui com o coração explodindo de amor pela palavra do Senhor. Queremos assim estar nos desaguando hoje. E gostaria de pedir licença para você, meu amado, para nós adentrarmos na sua casa e vamos juntos hoje participar dessa mesa farta, essa mesa maravilhosa que o Senhor nos preparou nesta noite. Prepara o seu coraçãozinho e vamos alimentar a nossa alma hoje, pastores? Amém, claro que sim. Com certeza. Saudação de paz a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem. O nosso muito obrigado. Antes de mais nada, a gente já queria pedir vocês, segue aí no YouTube, segue no YouTube 1 Samuel 7,12 Cast, para você conhecer o nosso trabalho, conhecer outros pregadores, outros pastores, outras linhas de estudo, que muitos homens de Deus vêm dar aqui a sua pequena contribuição, como eu aqui hoje. Pastor Cleiton, saudação de paz e satisfação estar falando com todos vocês. Amém. Aleluia, coisa linda, irmãos? E como a gente deu por início, me fala, o nosso amigo pastor Cleiton é um exímio aplicante, da Bíblia Sagrada, mas também um dos maiores ícones que eu particularmente conheço, que desenvolvem a aplicação do tema e da ciência teologia, prática, sistemática e todas as outras vertentes. Mas hoje a gente tem um assunto, pastor, que talvez seja um dos mais polêmicos dentro dessa área da ciência teológica, que é a exegese. Sim. A gente gostaria de saber do senhor como é isso, como funciona, as aplicações que a exegese tem dentro do texto bíblico. Eu vou deixar para o senhor mesmo falar sobre todos esses assuntos aí, e à medida que formos discutindo, a gente vai colocando em pauta aí alguns trechos que podem ser aproveitados. Correto. Antes de mais nada, eu queria deixar claro aos nossos ouvintes e telespectadores que o propósito da teologia não é humilhar pessoas. O propósito da teologia é instruir pessoas. E essa é a nossa missão aqui hoje. Gerar no coração das pessoas a paixão e a sede pelo estudo da palavra, deixando claro que aprender a palavra e conhecer a palavra não diminui a sua espiritualidade, muito pelo contrário, potencializa. Que ótimo. Isso já fala bastante com a gente, irmão? Verdade. Eu falo com base em alguns assuntos que ainda preciso ter por domínio. E praticando o uso da teologia e nos aprimorando com ela, a exegese em si, como funciona, o que é, como a gente pode aprender e colocá-la também em exercício, como é que funciona. Em linguagem simples, a interpretação do texto. Qual que é o grande fator de problema hoje na interpretação do texto? A gente se baseia no texto sem ler o contexto. E muitos versículos viram jargões dentro da igreja, mas se a gente não analisar o contexto, a gente não traz a real expectativa de que o texto quer trazer para a gente. Então, traduzindo de forma muito simples para que todos possam entender, exegese é texto e contexto, é entender o que o texto traz na sua realidade. Eu não posso interpretar o texto com aquilo que eu entendo ou com a minha suposição ou com o meu ponto de vista. O texto ele tem um ponto central e um objetivo que ele quer chegar. E a exegese explora isso.
Olha, interessante, interessante isso. E dentro desses aspectos da exegese, pastor, eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção e acho que acaba convergindo para o que o senhor acabou de falar. Um texto, quando não analisado a partir daquilo que ele fala, que é o contexto, dependendo da sua aplicação, acaba se tornando um pretexto para um tipo de opinião. É isso mesmo, senhor? É exatamente isso. No meio teológico existe um jargão no nosso meio que texto sem contexto é pretexto para heresias. Olha, Isso é grave, hein? isso é grave. E aí é que surgem muitas teses e muitas teorias de que o texto não está falando. Olha, você vê a coisa mais séria que a gente pensa. E Exatamente. a gente vê muito isso por aí. Muito. É o que a gente mais vê. Muito, Né? muito E mesmo. infelizmente a gente está vivendo uma geração muito preguiçosa. A gente quer trabalhar, a gente quer pregar. Na verdade, a geração que a gente está vivendo agora, ela quer estudar para pregar, ela não quer estudar para viver. Olha, isso é forte, hein? Né? A gente quer uma narrativa bonita quando a gente sobe, mas essa vivência ela ganha poder de convencimento quando ela é vivida. Interessante o senhor falar sobre isso também. E assim, eu conversando aqui, isso é questão de bastidores, viu, amigos? A gente tem sempre uma reunião, e a gente vai discutindo alguns aspectos. Certo. A gente conversando, eu lembro que o senhor falou sobre um texto que eu queria até dar uma leitura, Sim. tá? Eu gostaria que, se você puder também, depois seguir aí na sua casa, é um texto que está dentro do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, que é um dos ícones, né, que a Bíblia oferece, através do rei Salomão, né, sobre o que é ter um apanhado de sabedoria, lá no capítulo 8. Então, é livro de Provérbios, capítulo 8, e no versículo 17. Eu acho que vai ser muito polêmico isso. Também. Vai ser polêmico. Mas Mas a gente tem interessante. que, exatamente, o nosso papel é sermos pontuais e explicativos. E eu queria fazer essa leitura. Por favor. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Eu posso estar errado, mas eu entendo que tem a ver com orações, empenhos de busca pela presença do Senhor, no contexto das noites, das madrugadas. É isso mesmo? Então, é até importante falar a respeito disso. Deus, ele não tem problema com horário, né? Então, o horário que nós orarmos, ele estará pronto para nos ouvir. Sim. Claro que eu entendo que de madrugada é muito valorizado por Deus e não tem como dizer que não. Por quê? Porque Davi, quando quis construir o altar para o Senhor, ele queria comprar a eira de Araúna. Sim. E o dono daquela terra disse: é para Deus? Ele disse: é. E ele falou assim: então eu vou te dar a terra e o material para você construir o altar. E Davi disse: não, eu quero pagar, porque eu não vou oferecer a Deus nada que não me custe. Então orar de madrugada tem a sua valorização? Claro que sim, porque você está abrindo mão do momento do seu sono. Você está saindo da zona de conforto, né? Mas o texto em si não está falando a respeito disso. O contexto, que é a partir do versículo de número 1 ao 17, todo o contexto retrata a busca pela sabedoria, pelo entendimento, pelo conhecimento, né? Então o texto fala da busca pela madrugada. Essa busca é interpretada por muitos pregadores como buscar a Deus pela madrugada. É ótimo e eu aconselho, mas o texto não está falando disso. Esse está falando daquele que adentra a madrugada adentro na busca pela sabedoria, que é o conhecimento da palavra de Deus. Olha, E nós podemos até ler, caso queiram, os textos aqui para a gente compreender. O contexto está falando da busca pela sabedoria. ótimo, sim, sim. A partir do versículo de número 1, né, se os irmãos quiserem dividir comigo aí a leitura, fica mais fácil. Do 8, a partir do versículo 1 até o 17, a gente pode fazer uma leitura rápida só para os nossos entendedores ali compreenderem que o texto está sugerindo conhecimento pela sabedoria que adentra pela madrugada, e não especificamente sobre a oração. A senhora quer ter oportunidade disso, né? Sim, vamos ler. Mesmo porque fala sobre a excelência da sabedoria, Com né, certeza. pastor? O subtítulo já fala, né? É verdade. Até o 17, pastor? Isso. A gente pode fazer uma leitura rápida.
Tá, então diz assim, Provérbios 8, amém, amados? Do 1 até o 17, diz assim: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Quer prosseguir, pastor, a partir do 10? Todos são retos, porque... O 10. O 10 está escrito assim, né? Aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, e a soberba e a arrogância, o mau caminho é a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Olha que bacana. O texto está dizendo que é usado pelos reis, sabedoria, que é usado pelos sábios, sabedoria, que é usado pelos profetas, sabedoria. Então o texto está sugerindo de forma clara que aquele que adentra a madrugada adentro em busca da sabedoria. O texto não está falando de oração. Volto a deixar claro. Deve orar de madrugada, busque de madrugada ou em qualquer hora. Mas o texto está sugerindo a busca pela sabedoria e não como muitas pessoas dizem que adentra a madrugada dentro em busca da oração. Interessante. É rico isso, né? Muito. Nos mostra que Muito. todos, né, quem carece deve buscar por ela. Deve buscar por essa sabedoria. É invariável o seu ciclo. E claro, seu né? meio, Tudo vai passar, mas a palavra permanece. Ótimo, ótimo. Interessante isso, irmãos. A gente, né, tem essa tendência a ser um pouco até exclusivista, né, pastor? Muito. Né? E a gente tem que ter o cuidado de analisar aquilo que o senhor falou. Exato. Tem que ter o contexto do texto. Exatamente. Senão a gente não consegue ter a compreensão plena do que aquilo está tentando dizer. Ótimo. Irmã Madalena, tem um texto aí, eu gostaria que a senhora, se quiser seguir junto conosco, que também fala um pouco sobre essas discussões. E é um texto que vai dar o que falar. Muito. Esse vai dar. Pode ter certeza que sim. A senhora quer ler? Só quer que eu leia? O que fica mais fácil? Qual que é, pastor? Aqui, está em Mateus 16, 18. Vamos lá, vamos na corridinha lá. Não, tranquilo. O negócio é sair daqui munido de conhecimento. É o que eu quero. Nós todos, a gente quer aprender e aprender bem. Vamos aprender bem. Né? Essa é a proposta. Isso, Mateus 16, 18. Posso ler? Por favor, senhora, fica à Diz vontade. assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus, agora Muito bacana. Gente, arrepia. esse texto é emblemático. Ai, dá até um negócio. Ele é simplesmente Dá até um maravilhoso. Porque ele traz um entendimento de que Jesus está se referindo a Pedro como a pedra que dá início à igreja. Pastor, é verdade. E não é isso que o texto está sugerindo. Aí cabe uma interpretação minuciosa e inteligente. Correto? Sim. E é isso que a gente pretende
entender no texto. Veja bem, eu vou até simplificar aqui para ficar mais prático. O que acontece nesse momento? E dentro disso a gente vai aprender algumas coisas aqui interessantes. Jesus chega para os discípulos e fala assim: o que estão dizendo de mim por aí? Aí uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é os profetas. E aí Jesus diz assim: tá, e vocês que andam comigo? O que dizem? E aí a gente já aprende uma coisa aqui. A gente trata as pessoas e a igreja de Deus pelo que as pessoas falam ou pela revelação que Deus dá? Aí Pedro, automaticamente, vindo de uma revelação divina, ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o próprio Cristo, em contrapartida, diz: e tu és Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas. É como se Pedro estivesse dizendo assim: Deus dá uma revelação para Pedro de quem era Jesus. E aí Jesus diz assim: eu também te conheço. Tu és Pedro, filho de Jonas. O meu pai me revelou para você. E eu te revelo e revelo o seu pai. Ó, que isso? Uma das coisas interessantes. Outra coisa é que a revelação que Pedro teve de Jesus foi divina. Sim, sim. Pedro não se baseou em quem era Jesus pelo que as pessoas disseram. Verdade. Ele se baseou pela revelação que Deus deu. Então, nós estamos tratando as pessoas e a igreja de Deus com a boca das pessoas ou com a revelação que Deus nos dá a respeito das pessoas? Porque é importante a gente dizer isso. Eu aprendi uma coisa que eu sempre procuro carregar. Nunca permita que ninguém te faça odiar alguém que nunca te fez nada. E às vezes, pela boca de outra pessoa, a gente trata alguém de uma forma diferente. É o famoso assim: eu sei uma situação, você nem sabe. Exatamente. Interessante. E agora, eu vou aproveitar um momento, né? Eu sei que a pergunta está vindo de você aí. Sei que tá vindo. Essa questão de verem Pedro como base da igreja, o que é isso? É totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Primeiro a gente precisa entender. Veja bem, para explicar o texto. Quando eu falo de mim, eu estou falando deste. Sim. Quando eu me refiro a você, eu estou falando desse. O texto está dizendo deste, sobre esta pedra, não sobre essa pedra, sobre... Deu para compreender? Sim. Deu para os irmãos compreenderem? Então, quando eu falo de mim, eu estou falando desta pedra. Então, Jesus aqui está falando dele mesmo. Exatamente. A interpretação do texto é que Jesus está dizendo: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Voltou tudo para com o próprio Cristo. O próprio, sempre, tudo a respeito dele. O senhor sabe que isso é polêmico, pastor. Muito polêmico. Isso aí é uma desconstrução de quase 2 séculos. Muito polêmico porque algumas ideias teológicas têm Pedro como a pedra que dá início à igreja. Exatamente isso aí. E alguns ainda dizem que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Não. Olha aí. Então, o texto está dizendo que Jesus está dizendo para Pedro: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, e não sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oh, glória a Deus. Olha só, gente. Correto? E aí, como que a gente consegue provar isso? Usando o tão chamado grego koiné. Eu já ouvi falar, pastor. Exatamente. Vai chegando o caderninho aí, irmão. Você não é o único, não. Vamos traduzir a palavra para poder ficar um pouco mais prático para os nossos queridos que nos acompanham? A tradução da palavra pedra é petra, em grego. Pequenos fragmentos de pedra, que o que a gente chama de brita, é chamado de petros. Sim. Então, petra, pedra grande. Petra. Um petrão. Pedra pequena, petros. Da onde eu tiro a pedra pequena? Tá grande. Então, nós somos os petros tirados da petra. Meu Deus. Isso é forte. Então, nunca poderia ser Pedro a pedra, porque da pedra é que forma Petros, e não Petros que forma a pedra. Olha aí, irmãos. Meu Deus do céu. Que revelação Rapaz, tremenda, hein? vai sair uma língua estranha aqui hoje, eu tô sentindo. Vai sair uma língua estranha hoje. Então, todo esse... E olha, eu pergunto isso, pastor, respeitosamente aos irmãos.
né, invariável ao exercício de credo que você possa ter, a doutrina que possa estar sendo aplicada. Mas é interessante nós discutirmos sobre isso, porque às vezes a gente tem uma fundamentação que foge da compreensão real do que significa o texto. É por isso que é válido o que o senhor falou. Entender o contexto, entender o texto, para ter uma base justificada do que realmente está falando. Eu não pensaria nunca nesse detalhe da questão de Pedro. Se for colocar nesse quesito, a gente até questionaria se fosse Pedro. Porque Pedro, durante muito tempo que ele caminha com Jesus, ele ainda continua inconstante. Sim, tem vários textos. Pedro oscilou entre altos e baixos. O mesmo Pedro que negou foi aquele que voltou depois que saiu da cadeia e foi pregar no mesmo lugar. O mesmo Pedro que andou sobre as águas foi o mesmo que faltou fé também. Sim. Foi o mesmo que disse para Jesus, não desce lá, eles vão te matar. Então Pedro oscilou muito nessa inconstância. Isso fala muito da nossa humanidade perante, né, Muito. a nossa dependência de Cristo, né, pastor? Então, ficando bem claro, Pedro não é a pedra que dá início à igreja. Até porque em todo quesito que fala de pedra na Bíblia, sempre está se referindo a Jesus. E aí a gente poderia até colocar aí 2 versículos para provar para os irmãos que não estava se falando de Pedro. A gente pode ler 1 Coríntios 3,11 e a irmã Madalena, 1 Coríntios 10,4. 3:11. Ó, já tá na folha aqui, pastor. Tá bem em cima. Ih, é forte. Tá bem treinado, rapaz. Ei, posso ler, meu pastor? Irmão, vamos seguindo vocês aí. Por favor, bem alto aí para os 1 Coríntios, capítulo aí. 3, versículo 11. Está escrito assim, amados, ó. Porque ninguém pode, por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha aí. Então, o fundamento, a pedra que dá início é Jesus, não existe outro. Então acabou essa discussão. Essa discussão findou-se. E o versículo que a irmã aqui vai ler sacramenta isso. Ótimo. 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha aí. Nossa, Sentiu aí? glória a Deus. Pode dar o glória aí. A pedra era Cristo. Então fica bem claro que Pedro não é a pedra que inicia a igreja. A pedra que inicia, como a Bíblia fala, é a pedra angular, é uma pedra que dá direção. Olha aí. Meu pai, forte demais, irmão. Irmão, gente, a gente fala, aqui é ao vivo, aqui não tem preparação, a gente discute. É quente pelando. É quente pelando aqui, ó. E é bom, porque o nível de aprendizado, ele vem se aprimorando e vem se aplicando de uma forma muito conclusiva. E a gente cresce com isso. O reino do Senhor tem esse propósito, para que nós cresçamos uníssimos, em conjunto, e aprendamos a saber e aplicar o que a palavra nos oferece. Amém, amados? Vamos, Madalena, você tem algum apontamento também para fazer? Não, pastor, vamos prosseguir com o pastor Cleiton. Sim, claro. Amados, tem um texto também, pastor. Esse aqui, vamos lá. Amados, está lá no próprio livro de Mateus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E a gente vai fazer a leitura lá no capítulo 9. Lá no capítulo 9. Mas, previamente, nos versículos, a partir do versículo 16 e 17. Eu queria que o senhor pudesse discutir sobre isso aí, pastor. Vamos lá. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, versículo 16, e eu vou seguir até o 17. Amém? Está escrito assim, amados, seguimos aí. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Meu Deus, peraí. Agora ficou meio... Vamos ver se aqui o que... Pastor, nos explica isso.
Vamos ver o que significa isso, porque é polêmico. Vem desse mistério aí. Amém. Gente, é muito interessante esse texto, porque sempre quando a gente vai dar aula de teologia, a gente diz para as pessoas assim, façam perguntas a respeito de coisas. Como, por exemplo, uma pergunta que não quer calar. Presta bem atenção nisso, talvez você tenha se perguntado. Jesus escolheu 12 discípulos, correto? Sim. Porque nenhum deles era saduceu, fariseu, sacerdote, levita. Verdade. Nenhum. Não era nenhum dos entendedores da lei, nenhum dos praticantes do sinédrio, a não ser Paulo, que veio depois. Sim, verdade. Mas já não era praticante do sinédrio também? É uma pergunta que não quer calar. Por que Jesus não chamou essas pessoas que eram os detentores da lei, os conhecedores da Torá, da Bíblia Sagrada, do conhecimento, daqueles que compartilhavam do credo religioso com as pessoas? Por que Jesus não chama essas pessoas? Porque o texto está falando a respeito disso. Se a gente for pegar o contexto está falando de os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Ah, por que os discípulos de João, os discípulos de Jesus, não? Correto? Então, o que a gente precisa aprender nesse texto? Os líderes religiosos daquela época, saduceus, fariseus, e a gente poderia até explicar isso aqui, mas a gente não tem tanto tempo, explicar o que significa cada um deles, mas saduceus, fariseus, escribas, os conhecedores da lei, os doutores da lei daquele tempo. Porque o texto fala exatamente sobre isso. Não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Porque o pano novo aumenta a ruptura do pano velho. Sim, só escrito O aqui. pano velho não tem estrutura para a firmeza do pano novo. E diz também que não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? O odre ele é feito de pele de bode. Correto? Sim. O odre novo, ele é totalmente flexível. Essa palavra que a gente precisa frisar. Ele é totalmente flexível. De forma que o vinho novo é o vinho que não tem fermento. Então, de forma, quando eu coloco o vinho novo dentro do odre novo, eu não sei se já aconteceu na sua casa, mas na minha já, você compra um suco de uva na caixinha. Sim. Se você não tomar ele fermenta. A fermentação é natural. Naturalmente. Quando ele fermenta, o que acontece? A caixa incha. A caixa incha. Justamente o que fala a respeito do odre. Se o odre não for flexível para o inchaço da fermentação, ele racha. E todo o vinho se desperdiça. Então, o que Jesus está querendo dizer com esse texto? Que não se coloca vinho novo em odres velhos, não se coloca vinho novo em saduceus, não se coloca vinho novo em fariseus, não se coloca vinho novo em escribas, porque eles não são flexíveis, não estão dispostos a se desconstruir para se reconstruir em Cristo. Meu Deus. Porque todos aqueles que aceitaram Cristo na época tiveram que quebrar o padrão do judaísmo Verdade. para poder viver a vida com Cristo, que era uma releitura da Bíblia Sagrada, Sim. né? Enquanto eles estavam presos às leis, Jesus estava oferecendo a graça. Então eles não eram flexíveis ao crescimento, ao inchaço do novo que estava acontecendo. E é interessante o senhor falar isso, me vem em mente agora muito rapidamente. Tanto é fato esse apontamento do senhor, que muitas foram as ocasiões em que Jesus era literalmente questionado. Sim. E sabatinado sobre a postura dele e sobre a postura dos seus discípulos. Justamente pela Exatamente. quebra de paradigmas. Olha aí, gente, meu Deus do céu. A quebra da liturgia judaica é a palavra correta. Nossa. Então isso assustava muito as pessoas daquela época. Então o que Jesus está querendo dizer com esse versículo? O novo que eu trago eu não posso colocar em quem não está disposto a se desconstruir para se reconstruir de novo. Não é a nossa vida assim em Cristo? Quando a gente se converte, a gente se desconstrói de tudo aquilo que a gente aprendeu para recomeçar de novo. Por isso que fala que a gente é criança espiritual. Porque a gente está dando os primeiros passos, as primeiras engatinhadas novamente dentro de um novo conceito que a gente nunca tinha vivido. É um novo dentro do novo. É o novo dentro do novo, porque o novo dentro do velho vaza. Olha aí, irmão. Interessante demais. Olha né, gente? isso.
E a gente aprende com isso que é impossível termos uma vivência com Cristo sem o exercício da liberalidade do que, às vezes, em nós precisa ser colocado para fora. E muito, porque muito disso que a gente está falando, existem muitas pessoas que entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles. É É verdade. verdade. É verdade. Justamente pela quebra de paradigma que as pessoas não querem. E hoje isso é um tema polêmico, porque qual que é a dificuldade dos pastores hoje em fazer discípulos? Porque todo mundo chega pronto. Todo mundo sabe, ninguém precisa aprender, não precisa ser discipulado, não precisa ser treinado. E costuma ser até melhor do que o pastor, segundo a visão deles. Olha aí, hein? Isso é grave. Segura essa aí, hein? Segura essa aí, tá? Mas é uma realidade, irmãos. A gente precisa entender que a construção de uma vida em Cristo só é possível a partir de um vazio pleno, total de cada um de nós. Não dá para a gente dar início, um pontapé para a convivência transformada pela presença do Evangelho, sem nós não termos em nós mais nada que impeça isso. Essa é a ideia do Evangelho, é se desconstruir de tudo aquilo que você absorveu, aprendeu, e se construir de novo nesse novo padrão de Cristo, nessa nova ideia de Cristo, nesse novo que Cristo traz, que só quem é flexível suporta. Tem que ser flexível. Tem que ser flexível. Um populacho. Se não for assim, racha. Não tem jeito. Aí Deus não vai colocar, o vinho tem a representação do sangue, mas também da alegria. Da Deus alegria, não vai colocar uma isso. nova unção em quem não vai reter. Rapaz, isso aí serve para você que é pentecostal, para você que é de outro tipo de aplicação denominacional. Presença de Cristo é renovo. É verdade. É renovo. Para você que é pentecostal, mundial, universal, intergaláctico, vai para você também. Todo mundo. Ai, meu Deus do céu! Não foge ninguém, irmão. Aqui não tem placa. É só Jesus. Não tem jeito. E é ótimo falar sobre essas coisas. Irmãos, aproveitem aí, quero abrir um momento. Deixa teu like, meu querido. Deixa teu like, minha querida, respeitosamente que falo. Né? Vá multiplicando aí a passagem desses vídeos aí para com as pessoas. Vá compartilhando, tá? Porque tem sido muito positivo para nós. E acredito que também para com vocês. Olha a ideia, finalizando aí o que o senhor falou, é se desconstruir do judaísmo e se reconstruir por cristianismo. Olha aí, ó. Isso aí é um jargão, hein? Olha aí, irmão. Isso é sério. Deus é maravilhoso, Já tá irmãos. patenteado, hein? Ô, glória. Mas vamos dar continuidade, então? Assim, vamos continuar no livro de Mateus. Livro de Mateus, Evangelho do Nosso Senhor Jesus, segundo o livro de Mateus. Eu vou ter que abrir o texto agora, lá no capítulo 5, meu pai. Qual será o aprendizado que vamos ter agora, hein? Lá no capítulo 5, irmã Madalena, e vou ler ali, a partir do versículo 38. Vamos ver, 38. Meu Deus, isso aqui vai dar polêmica. Porque tem crente que entra crente, mas não fica crente. Não fica crente. Quando lê um texto desse aqui, ele se acha. Vamos ler, irmão, pra você entender comigo o que eu estou querendo dizer? Entra quente e sai. Quente e sai quente. Isso é quente, mas fala tudo bem, irmã Madalena, é isso mesmo. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, lá no capítulo 5, versículo 38, e está escrito assim, ó, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Cinco 38? 5:38. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Tá na sua versão também? Sim. Aqui se estende até o 42. Só quer que leia até o 42? Vamos até o 42. Não estou aqui acorrentado, vai ser maior, irmão. Pode. Segura aí. Vamos lá. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, largue-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele
com ele 2. Dá a quem te pediu, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Aí o versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Agora lê o 39. 39, vamos lá. 39 ou 38? 39. 5:39. Sobe um pouquinho. Aqui está assim. Tá, 39, perdão. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra, ou seja, a esquerda. Esse é o texto. Qualquer um que te bater na face, ofereça A outra. Mas é isso que o texto está passando? Engraçado, por que fala sobre... Eu deixei o senhor ler justamente para mostrar o contexto. Sim, O contexto está trazendo toda uma história daquilo que ele quer nos mostrar. aqui ele fala sobre a questão de termos que fazer, o Exato. que não é esperado a ser feito. Qual que é a ideia que as pessoas têm desse texto? A ideia é de que se alguém bater na tua face, dê-lhe a outra face. A ideia de fazer isso fisicamente é muito remota. Porque o real sentido que o texto quer dizer, e aí a gente precisa mostrar isso. Quantas faces o nosso rosto tem? 2. Não é não? É uma, então? Então deixa eu facilitar. Quantos lados tem a bola? Uai. 2, de dentro e fora. E quantas faces tem o rosto? 3. Face, face ID. Não é isso? Face, face. 2, então, eu acertei. A face da frente e a face Ah, tô pegando no campo. Mas, entendi. Sim, é a face que o resto é perfil. Olha aí. Esse perfil. De perfil. Por isso que a gente fala de perfil. Eu já peguei. Passou. Olha aí. A gente. face Eu é já uma peguei, só aqui já A face é essa e outra aqui. e outra aqui. Sim. Exatamente. Então o que o texto quer dizer? E aí a gente vai pegar no grego para a gente poder Olha entender. aí. Quando o texto quer dizer que alguém bater na tua face, olha, a face é uma palavra grega que significa déxia. 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 O que significa déxia? Lugar de honra ou autoridade. Então, quando alguém tocar no seu lugar de honra ou na sua autoridade, ofereça-lhe a outra face. A outra face, no grego, significa strepson. Strepson significa voltar as costas para alguém. Então, o que o texto quer dizer? Quando alguém tocar no seu lugar de autoridade, quando alguém tocar no seu lugar de honra, dê-lhe a outra face, vira as costas e vai embora. O que o texto e o contexto está sugerindo no restante que o amado pastor leu é não busque vingança. Olha aí. É verdade. Todos os versículos que foram lidos nesse contexto falam da não busca pela vingança. Quando alguém te bater na face, quando alguém tocar na sua autoridade ou no seu lugar de honra, dê-lhe a outra, vire as costas e vai embora. É difícil, Agora eu mas... entendi o É porquê difícil, do mas... termo contexto, porque eu posso estar equivocado, mas aqui é pelo menos a primeira vez que eu vejo que você tem um contexto de entendimento a partir da leitura daquele texto. Sim. Você entende, né? Depois, é claro, que a explicação, né? Tão rica em conhecimento que o senhor ofereceu. E ali tem uma explicação que significa dar a sua face de honra. Justamente. Deixar de ter o desejo de vingança, de retribuição negativa, de ajuizamento próprio. Porque a Bíblia diz que a ira não é pecado. O que você faz depois da ira é que é pecado. Olha aí. Por isso que o texto é sugestivo em não buscar vingança. Alguém lhe feriu no lugar de honra,
ou feriu a sua autoridade, dele é outra face, vire as costas e vai embora. Olha aí, gente. É muito Então, bom. a gente sabe que é como a gente sempre está discutindo, né? Não só hoje, em todos os dias. Primeira face, Déxia, que Déxia. significa lugar de honra ou autoridade. Segunda face, que seria a outra face, Strepson, que significa vire as costas e vai embora. Meu Deus. Que hoje tá tão difícil, né? Hoje você mal olha pra pessoa, eles já querem tirar sua vida, já querem A gente vive. buscar vingança mesmo. É um revanchismo, né? Triste. É um revanchismo. E dentro do Evangelho. Sim, a gente Dentro da tá falando, igreja. exatamente, a gente tá falando de dentro da igreja mesmo, Sim. porque lá fora já... Né? Exato. E é bom a gente discutir sobre isso, né, pastor? Porque sem nenhuma falsa modéstia, sem nenhum tipo de disfarce, né? A igreja ela tem deixado de ser mais praticante das aplicações que Cristo oferece, muito pela vaidade. Muito pela vaidade. E, Vamos a mais uma para a gente entrar no Salmo 23? sim, vamos ver qual nós temos aqui. Vamos Mateus 10:10, porque Mateus não, João 10:10, que dá muita polêmica. João 10:10, pensa no versículo que dá polêmica, é João 10:10. É mesmo, pastor? Ixi, mas não é pouco não. João 10, Eu sou capaz de dizer para você que nós já falamos isso. João 10, 11, eu ver. vamos lá, João 10. João 10:10. Vamos ganhar até tempo nele aí. Pode ler? Pode. A senhora quer ler, missionária? Pode ficar à vontade, pastor. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem, senão, a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que ladrão é esse? O diabo inimigo, uai, de nossas almas. Mas o contexto não diz isso. Olha aí, gente. Uai, mas... Rapaz, Que ladrão é esse? Não vou fazer de Aí- advogado. Você aí, que ladrão é esse? Gente, não posso fazer de advogado do diabo agora, não. É ladrão, é ladrão. Ladrão, uai, ladrão, inimigo, o diabo. Vamos facilitar e depois a gente vai deixar para os irmãos acompanharem e fazer a leitura do contexto em casa, correto? Perfeito, claro. Para ficar mais fácil. Resumindo, o texto está falando sobre o ladrão, correto? Sim. O contexto está falando do bom pastor e do mau pastor. O bom pastor faz o aprisco, coloca as ovelhas e ele se coloca como a porta do aprisco. Sim. O mau pastor é aquele que sobe o aprisco e não quer entrar pela porta. É ele que é chamado de ladrão. Peraí, irmão, com calma. O bom Pastor, pastor então, um mercenário. Exatamente. é um mercenário. Exatamente. O ladrão que o texto fala é o pastor mercenário. É o pastor mercenário. Exato. Então não é o Não é o arqui-inimigo. diabo, não. É o que a gente mais ouve. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas o texto não está falando diabo, então a gente colocou diabo lá. Tirou Olha a só, dor. Tá certo que ele até age como tal. Até o pastor aí age como tal. Não, mas o texto não está falando de Não São está Paulo. falando exclusivamente Está dele. falando do pastor mercenário. Olha, para o senhor ver, pastor. E fica aí para os irmãos poderem ler o contexto em casa para ver que o que a gente está falando tem veracidade. Gente, eu já pequei muito nessa palavra. A culpa sempre cai no diabo, né? Caiu. Aí ele fica lá no inferno assim, tudo eu. Isso. Eu não fiz nada, vocês Então estão é os falando. mercenários. É os mercenários. O senhor também já falou esse, pastor, que é o diabo? Nunca mais aprendi, eu dou glória por isso. Porque se o senhor fala, agora eu tinha que me retratar. Ao vivo. Foi mal. Aí começou essa batalha. Ao vivo. Depois tem que pedir desculpa ainda. Desculpa aí, gente. Ih, vou ter que, Não, mas é normal. vou ter que voltar. A gente está aqui para aprender, irmão. A gente está aqui para aprender. E hoje, graças a Deus, nós temos aprendido e muito. Eu falo isso direto lá na minha casa, gente. Você não vê que a Bíblia fala que o diabo vem pra matar, roubar e destruir. Gente, mas é como o pastor fala, Olha cadê aí. o diabo que é o ladrão, o mercenário, aquele que é o mau pastor, aquele que não cuida das suas ovelhas, aquele que não tá nem aí pras ovelhas, ó, só quer comer a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas. Aí, É disso que o texto está falando. deixemos aqui as nossas desculpas. Né? E sigamos em frente. Mas agora nós vamos fazer uma leitura. Pode ser, pastor? Oh, deixa eu só chamar a atenção aqui dos nossos Claro, amados claro. irmãos. Se de repente vocês tiverem com alguma dúvida, porque a gente tá, né, o pastor tá falando muito rápido e pra gente
absorver tudo isso, né? Às vezes não dá tempo nem de escrever. Mas se surgiu qualquer pergunta, qualquer dúvida, né, pastor? Sim, claro, vocês podem à mandar vontade. aqui no nosso direct aqui, ó, que a gente está prontinho para responder para vocês, tá bom? Talvez Fica na até liberdade. também, né, se houver alguma urgência para uma discussão mais ampla sobre algum assunto em específico, pode colocar aí. Isso. A gente vamos chamar novamente nosso amigo aqui Oh, e ele vem trazendo esse caminhão de bênção de sabedoria para nós. Qualquer picanha na brasa eu tô aí. Olha aí, já estamos e acertando não se aqui. esquece, olha, 1 Samuel 7,12 Cast, dá um like lá, ó, compartilha, deixa seu comentário e vamos que vamos. Vamos explorar o Salmo 23? Isso, Para isso. finalizar e fechar com chave de ouro? Sim, vamos sim. É um dos textos, né, mais célebres que a Bíblia tem nos oferecido. E assim, é a base de cabeceira de a maioria de nós Sim. praticantes da palavra do Senhor. A Bíblia dorme aberta nesse salmo, né? Ou ele ou é o Salmo 91. Né? É verdade. É, né? Amados, eu vou fazer uma leitura mais rápida do Salmo aqui, tá? E o pastor vai dando os esclarecimentos e as explicações urgentes que ele possa oferecer. Então nós vamos pro versículo para ficar mais fácil, a gente ganha tempo. Perfeito? Qual versículo o senhor quer que dá para leitura? Primeiro, Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. a interpretação correta do texto é: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. É uma ideia de que Cristo é o pastor e ele é suficiente para prover quando nós não tivermos. Fica aí um exemplo. Quantas vezes te faltou? Então, quando te faltou, ou o Senhor não foi o seu pastor, ou você não foi ovelha. Olha aí. A ideia do texto é colocar Cristo como suficiente. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Porque qual que é a função do pastor? Gerar tudo que uma ovelha precisa. A função do pastor, eu acho que isso aí já tem uma frase embaixo, hein? A função do pastor é... Gerar tudo que uma ovelha precisa. E o Salmo 23 retrata isso tudo versículo a versículo. Meu Deus. Irmão. Tá apertado, hein? Tá apertado. Tem algum outro trecho que o senhor quer que leia? Algum outro versículo? Podemos continuar em versículo 2? Vamos ao versículo 2. Deitar-me farras em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Qual que é a função do pastor? E às vezes o pastor andava 3 dias de viagem para achar um pasto onde as ovelhas pudessem se alimentar e se alimentar bem. Às vezes era uma viagem de 3 dias, ele não podia levar e trazer as ovelhas todos esses dias. Então ele dormia nesse local durante 3 dias, construía ali o aprisco e ele era a porta das ovelhas. Por isso que fala pastos verdejantes, porque uma das funções do pastor, e observe, tá, gente, você que está nos assistindo, pastor não está relacionado a ovelha, pastor está relacionado a pasto. Então todo pastor tem que ter bom pasto. Por isso a importância de estudar teologia. Ah, olha que interessante. Quebra muito paradigma isso. Muito. E a águas tranquilas, para quem não sabe, a ovelha é um animal extremamente dependente do pastor. Ela enxerga aproximadamente 2 metros com nitidez. Passou disso, ela enxerga tudo embaçado. Olha, E águas agitadas assustam a ovelha. É por isso que o texto diz levar as águas tranquilas. olha, ela não se sente à vontade. A ovelha é um animal extremamente medroso. Então, água agitada, água corrente assusta. Então, por isso que o texto diz, guia-me mansamente a águas tranquilas, que é onde ela consegue beber água de forma tranquila, sem se assustar. E todo bom pastor tem que saber disso. Olha aí. Isso é forte, não dá para discutir mais. Posso seguir, pastor? Por favor. Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pode continuar. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse vale realmente existia. Ele era um lugar onde os pastores precisavam passar com as ovelhas para ir pastar. Era um lugar onde tinha predador de ovelha, era um lugar onde tinha ladrão e salteadores que poderiam roubar as ovelhas. Então, o Vale da Sombra da Morte, ele faz jus ao nome, ele era realmente um lugar perigoso. Mas o pastor estava ali, junto com as ovelhas, para oferecer para ela toda a segurança que ela precisava. Então, era um vale que realmente existia. Não é só metáfora de não é uma ideologia, não. Ele realmente existia. Nossa. Nossa, e era um caminho obrigatório para Era um quaisquer. caminho
Interessante isso aí. Posso ler? Por favor. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa metáfora, ela explica o quê? Quando você chega na casa de alguém, e esse alguém te serve vinho no copo, enquanto o seu copo estiver cheio, você é bem-vindo na casa. Entendi. Quando o seu copo começa a esvaziar, quer dizer que já está na hora de você ir embora. Sério, pastor? Você tá É brincando verdade. comigo? Então, quando o salmista diz, e o meu cálice faz transbordar, mostra para os meus inimigos o quanto eu sou bem-vindo na sua casa. Olha como a gente tem a impressão. Sério isso. Eu não sei se talvez a senhora concorda comigo, talvez é a mesma impressão que eu tive esse tempo todo. A gente acha que a honra está só no sentar na mesa. É verdade. E não é. Então quer dizer que o anfitrião teria que deixar claro que o cálice deveria ter mais cheio. Até porque isso já tinha acontecido, né? Porque quando o profeta vai ungir Davi, Sim. chega todo mundo, tá faltando um, tá? Onde que ele tá? Tá lá no pasto. Então, enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Verdade. Olha aí, ó. Uhum. Gente, rapaz, tem que estudar mesmo, gente. Tem que estudar. E é válido, porque a gente aprende muito, muito, muito. Podemos seguir, pastor? Por favor. Vamos lá no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É uma promessa de Deus. Aí, esse texto aí, eu já tenho até dificuldade de entender algum tipo de cristão. Eu não preciso de igreja para congregar, então arranca isso aqui. Olha aí, gente. É verdade. Se um homem da envergadura de Davi está dizendo do prazer de estar na casa do Senhor todos os dias, aí a gente acha alguém que a gente pergunta assim, onde está você na fila do pão quando Davi falou isso? Que eu não sei se a gente pode atribuir a responsabilidade da falta de desejo de algumas pessoas de estar no culto pela tecnologia. Não estou dizendo que é isso. Mas a gente também entende que a falta do exercício cristão, do devocional, da busca pela presença do Senhor, né, aumentou muito com isso. Eu não tenho como compartilhar o amor de Deus sozinho. Olha, eu não tenho como mostrar perdão para uma pessoa comigo mesmo. É verdade. Eu mostro perdão para outra pessoa praticando com você ou você praticando comigo. Interação. Tem que ter essa interação. A própria palavra congregar já fala isso. Congregar significa com, juntos. Gregar, agregarmos juntos. Então, congregar é fazermos juntos. Tem gente que está no culto de segunda a segunda, mas não faz nada na igreja, que está congregando. Olha aí. Então, congregar não é somente fazer parte de um ministério. É fazer juntos. Está uníssimos, eles estão alinhados. Exato. Com, juntos. Agregar, fazer juntos. Olha aí. Então, Às vezes a pessoal, gente pensa, vão congregar aí, né? Na aplicação mais profunda da palavra. E é verdade, eu particularmente conheço muitas pessoas que falam assim, não, eu vou na igreja ou eu sou assim, eu vou lá, eu cultuo, viro as costas e vou embora. Tipo assim, não interage com nada. Tudo que acontece na igreja, se pergunta pra pessoa que ela não participa de nada. Nunca que tá ali interagindo, nunca que tá ali participando das coisas que tem na igreja. É disso que você tá falando, né? É disso que a palavra ensina, né? Então, assim, quantas pessoas que eu conheço que é dessa forma? Não, vou lá dar glória a Deus, meu papel de cristão é isso. Vou lá dar glória a Deus, aleluia e pronto. No corpo, ele pode ser um rim que não aparece do lado de fora, mas tem uma função vital pelo lado de dentro. Olha aí, irmão. Eu senti descer uma pregação forte para mim. Olha aí. Isso é forte. E isso é sério. Porque a gente deixa de entender a importância do que é fazer parte do corpo. Não só para nós mesmos, né, irmão? Né? Mas para o corpo em si. Né? Para toda a dimensão do que ele representa. A gente precisa ser parte integral. Muito. E o texto diz, conhecereis a verdade... É verdade, você libertará. Mas se a verdade que você ouviu não é a que está coerente com o texto, você não conheceu uma verdade. Aí não vai ser liberto nunca. Por isso que é importante texto e contexto. Amados, eu assim, particularmente,
tenho a satisfação de estar aqui nessa noite, nesse dia, nessa tarde, dependendo da hora que você está vendo. Maravilha, glória a Deus. E aqui podemos concluir mais essa live, né, mais essa reunião, satisfatoriamente e cada dia mais ricos em conhecimento. Verdade. Né? E não deixando de forma alguma uma oportunidade para um novo momento, né, irmã Madalena? Sim, com certeza. É muito, muito importante que nós possamos nos reunir aqui junto com o pastor Cleito e com outros mais, para discutirmos sobre esses assuntos. Que delícia. De Pastor Cleito, não dando fim, mas impulsionando para um novo momento. Quais palavras o senhor poderia deixar para conosco aqui agora? A palavra que eu gostaria de deixar é: tenham amor, desejo de entender a palavra, de estudar a palavra. Não se prenda a doutrinas que não te permitem aprender, crescer, evoluir. O Evangelho de Cristo é muito mais do que aquilo que a gente já tem feito. E a gente precisa descobrir essas verdades. Então eu quero deixar aí para os amados irmãos: tenham amor pela palavra, desejo pela palavra, paixão pela palavra de Deus, porque isso vai te levar a um nível de conhecimento que o próprio Provérbios 8:17 retrata. Entrar madrugada adentro em busca da sabedoria. Olha aí, ó. Glória a Deus. Mas foi-se estabelecido aqui um alinhamento completo, né? E a gente está aqui para isso, irmãos. Não estamos sós, estamos dependentes primeiro de Cristo, um trabalho conjunto com os nossos colegas, a irmã Madalena, Amém. pastor Venâncio, pastor Jonathan, não posso esquecer aqui do nosso nobre amigo, né? O homem que está nas entrelinhas, né? Que cuida de todos os afazeres aqui, né? O irmão Rafael, a irmã Aline e todos vocês. E é com isso que nós contamos. E temos o intuito de que isso cada vez se estabeleça e se consiga se fazer maior, não para nós mesmos, mas para a glória do nome do nosso Deus. Posso fazer os agradecimentos? Por favor, fica à vontade. Eu quero agradecer minha digníssima esposa que está aqui do nosso lado, não vai aparecer na câmera, mas é a mulher que me acompanha, que me ajuda, é a minha base, é a minha estrutura. Amém? Quero agradecer a comunidade Batista Semear, a igreja a qual Deus me deu a oportunidade de ser pastor, né? E amanhã, terça-feira, de 8 às 9h30, estamos iniciando o 3º ano ininterrupto do curso teológico Semearte. Caso tenha interesse, nos procure aí, tá? Para poder fazer parte desse curso e aprender conosco. Já estamos indo para o 3º ano formando pessoas aí com conhecimento da palavra de Deus. Saudação de paz, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. Você que viu o vídeo, gostou? Compartilha com alguém. Irmã Madalena, É isso aí. Dá tchau, boa noite, bom dia, boa tarde. e agradecer a todos Obrigada vocês, a todos vocês que estiveram presentes até agora. Eu tenho certeza que esse canal vai alcançar os 500 inscritos, né? Para a glória do nome do Senhor. Nossa meta. Que a palavra do Senhor está sendo expandida através do canal 1 Samuel 7:12 Cast. Amém. Amém? Amado. Deus possa abençoar a todos. Tenha uma semana rica pela presença de Deus. Amém. E nos encontramos na próxima oportunidade. Um abraço, uma paz. Tchau, tchau.